Você quer aprender a programar? Saiba que a primeira coisa que você precisa aprender é lógica de programação. E olha que legal, esse aqui é o primeiro vídeo de um curso completo de lógica de programação disponível aqui no canal. Se você já gostou desse assunto, assina a presença dessa aula dando like aqui embaixo e vem comigo para a aula. Hoje em dia, os computadores são realidade na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós não conseguimos imaginar um mundo sem os computadores. Todas as coisas que acontecem, todas as coisas que são criadas e são feitas no nosso dia a dia, muitas delas, a grande maioria, é feita utilizando um computador. E nós precisamos entender que os computadores, eles fazem tarefas para agilizar a nossa vida, para otimizar o nosso dia a dia. Quando nós pensamos, por exemplo, numa equação aritmética, num cálculo de matemática, nós entendemos e sabemos que o computador faz isso de uma maneira muito mais rápida que um ser humano e de uma forma muito mais precisa. Mas aí nós precisamos entender um detalhe. O computador, ele não é autossuficiente, ele não consegue se desenvolver. Existem vários estudos, inclusive estudos avançados de inteligência artificial, mas mesmo essa precisou ser criada por um ser humano. Então, uma característica do computador é executar tarefas numa velocidade cada vez maior. Conforme a capacidade dos computadores vem sendo aumentada, conforme o tempo vem passando, o computador consegue resolver essas tarefas muito mais fácil. E com certeza você sabe disso. Uma coisa que nós precisamos ter consciência é que os computadores não podem fazer nada sozinhos. Eles precisam ser programados para poder auxiliar o ser humano a fazer tarefas. Os computadores precisam ser orientados a resolver problemas. E quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos numa resolução de problema, nós precisamos entender que nós temos que prever antecipadamente cada passo da resolução desse problema e informar para o computador, programar ele para que ele possa resolver essa situação para nós de uma maneira satisfatória. E é por isso que nós criamos os algoritmos. E o que seria um algoritmo? O algoritmo é nada mais do que uma sequência de passos que o computador vai depois no futuro executar. E essa sequência de passos é uma sequência lógica, uma sequência ordenada de passos que o computador tem que fazer para atingir um determinado objetivo, para resolver um problema. Então esse algoritmo ele precisa ser pensado por alguém antes. E sempre funciona assim, nós temos um problema e esse problema ele precisa ser esmiuçado por alguém, ele precisa ser explorado por alguém. E aí, uma solução é escrita para que ela possa ser implantada num computador, para que ela possa ser colocada em um computador para que ele execute, para que ele faça com que essa tarefa seja executada de maneira satisfatória. E aí cabe a você, que está aí querendo aprender programação, entender qual é esse problema que precisa ser resolvido e abstrair, entender. Essa informação eu vou ter que pedir para o usuário, essa informação eu vou ter que obter de algum lugar diferente, essa outra processo aqui eu preciso fazer um cálculo, eu preciso executar uma operação para que o computador possa chegar à solução do problema. Para que você possa resolver esse problema da melhor maneira possível, você, enquanto programador, vai precisar ter um bom raciocínio lógico. Esses tempos atrás eu recebi uma pergunta aqui no canal, foi na minha rede social, se eu não me engano, no Instagram, alguém me perguntando se matemática é algo que é muito necessário, né, na programação, no curso de programação. A verdade é que o que você precisa ter muito aguçado em você é o raciocínio lógico. Se você tiver facilidade em matemática, se você tem facilidade em física, isso só vai te ajudar em operações matemáticas. A programação em si, quando nós falamos de linguagem de programação, principalmente programação de alto nível, nós não precisamos necessariamente ter um bom conhecimento de matemática, ter um bom conhecimento de outras matérias. Mas uma coisa que você vai precisar ter é um bom raciocínio lógico, porque você vai precisar saber abstrair o problema. Quando eu converso com alguns alunos, quando eu converso com algumas pessoas que eu tenho ensinado ao longo desses anos de experiência que eu tenho, eu percebo que a maior dificuldade, quando há uma dificuldade, é nisso. É no raciocínio lógico. E talvez você está aí pensando, você fala assim, não, mas eu já fiz vários cursos de programação, eu não consigo entender
programação. A verdade é que na hora que você virar em você uma chave, que você passe a ter um raciocínio lógico melhor, mais aguçado, você vai perceber que você vai começar a ter esse timing, essa afinidade com a resolução do problema. Porque não é simplesmente você pegar um processo que já é feito manualmente e informatizar ele. A verdade é que a função do computador não é simplesmente fazer mais rápido, mas é fazer de uma forma melhor, fazer de uma forma mais otimizada. Então, muitas vezes, quando nós desenvolvemos um programa, nós estamos revolucionando o mundo. Por quê? Porque a gente acaba criando situações, criando funções que não existiam antes. E aí, se nós olharmos ao nosso redor, quantos aplicativos existem que foram criados para realizar tarefas que antes não era feito. Então, a verdade é que nós precisamos abstrair e entender qual é o problema. E mais do que isso, nós, sempre que possível, com o nosso raciocínio lógico, nós temos que entender também que nós podemos otimizar isso. Nós podemos criar funções que nem existiam, podemos eliminar serviços que são refeitos. Eu lembro de uma situação há muitos anos atrás, uma pessoa me procurou para resolver uma situação e tal, e aí eu fui ajudar ela no seu escritório. E eu descobri indo lá no escritório que essa pessoa, toda vez que fazia um documento no editor de textos, ela fazia o documento, isso foi bem no início assim, do uso dos computadores, e aí essa pessoa escrevia os documentos, e ela imprimia, e ela fechava o programa, e ela simplesmente não salvava o arquivo. Então, quando ela precisava mexer naquele documento, ela tinha que abrir o computador, digitar de novo, tudo aquilo que ela tinha escrito, arrumando o que ela queria. De certa forma, ela estava usando o computador como se fosse uma máquina de escrever e estava perdendo recursos. Na verdade, o computador estava mais atrapalhando ela do que ajudando, porque ela não estava usando uma função, que era a função de salvar. Mas aí eu te pergunto, essa pessoa não estava usando porque não sabia. Eu ensinei ela e ela ficou muito feliz, ela ficou muito agradecida, porque daí, a partir daí, ela pôde usar essa função e economizar muito tempo do trabalho dela. O computador, ele passou a ser algo muito mais proveitoso para ela. E é isso que nós, como programadores, precisamos fazer. Precisamos permitir que o computador seja algo que vai otimizar e muito a performance da pessoa que vai usar o computador e o programa que nós vamos desenvolver. Mas aí eu te pergunto, teve um programador que pensou em criar um editor de textos, mas ele precisou criar uma função que não existia, porque não existia computador até então, que foi uma função de salvar, de gravar esse arquivo em disco. Aí, de repente, alguém teve a brilhante ideia de criar uma função chamada copiar e colar. Você aí talvez já tenha usado essa função. Você já parou para pensar que alguém precisou criar isso? Alguém precisou inventar isso? Foi um programador, foi alguém que criou algo que não existia, porque quando era uma máquina de escrever não tinha como copiar e colar. Então, nós precisamos perceber que nós, muito mais do que simplesmente escrever código, nós precisamos criar coisas. Nós precisamos de criatividade e precisamos, como eu falei, de um bom raciocínio lógico. Então, eu gostaria de te falar que se você hoje não tem, se você acha que você não tem um raciocínio lógico bom, que você pode melhorar isso. Eu queria até te convidar para que nós pudéssemos avaliar aí como nós estamos, que você escreva aqui embaixo nos comentários se você acha que o seu raciocínio lógico é bom, se o seu raciocínio lógico é aguçado, ótimo, ou se você tem dificuldade em executar o raciocínio lógico. Escreva aqui no comentário, porque aí eu vou conseguir ter uma visão melhor das pessoas que estão assistindo às nossas aulas e saber como nós podemos ajudar. Mas a verdade é que o raciocínio lógico ele pode sim ser aguçado. E não adianta você querer partir já para aprender a programar, já aprender os comandos, os códigos, sem você fazer isso, sem você aguçar o raciocínio lógico. Então, existe aqui no canal uma playlist com alguns desafios. E eu vou deixar no final dessa aula esses desafios para que você possa fazer esses desafios, possa executar eles aí e depois compartilhar com nós se você conseguiu, não conseguiu, quantos que você conseguiu, porque isso vai fazer com que o teu raciocínio lógico se desenvolva. Na informática, existem alguns conceitos que são base
para que tudo possa ser feito. E esses conceitos, como são conceitos base, eles não mudam. E um deles é que para você poder aprender a programar, para você poder aprender a ser um programador, escrever bons programas, você antes precisa entender e aprender todos os conceitos básicos de lógica de programação. Esse curso, como eu falei, ele é um curso completo. Essa aqui é apenas a aula 1. Na tela final de sugestões vai ter um link para a segunda aula assim que ela estiver disponível. Então não perca tempo mais. Aprenda a lógica de programação. Aprenda a programar da maneira correta, pelo caminho certo. Se você gostou dessa aula, se você tem os seus colegas que talvez estão com dificuldade de aprender a programar, tiveram dificuldade nessa questão de lógica de programação ou tem dificuldade, compartilha com eles esse vídeo, porque eu tenho certeza que assim eu e você vamos poder ajudar eles também. E se você ainda não é inscrito no canal, olha, tem muito conteúdo que eu posto aqui toda semana e eu gostaria muito que você tivesse acesso a esse conteúdo. Se você não quer perder esse conteúdo, se você quer desfrutar de todo isso que eu estou colocando aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, porque assim você vai saber sempre quando eu postar algo aqui e vai poder ser o primeiro a desfrutar disso. Se você tem uma situação que você viveu, se você tem uma dúvida daquilo que eu falei nessa aula, não deixa de escrever aí nos comentários também, que eu vou ter o prazer em responder e te ajudar, tá bom? Pessoal, essa aula seria isso. Fiquem ligados que logo vem a segunda aula aí e que você possa aprender programação e ser o melhor programador que você pode ser para mudar a história da humanidade através daquilo que você pode fazer, tá certo? Valeu e até a próxima!